Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Gotas de Espiritualidade. Nessa oportunidade vamos falar sobre a relação que deve existir entre a reforma íntima, entre esse processo de autotransformação e as nossas lembranças. Quais de nós já não tivemos lembranças ruins de ocasiões infelizes, de determinadas situações pelas quais passamos, de determinadas decisões que tomamos e hoje nós vemos que foram menos acertadas? Quais de nós, por esses fatos, não se deixaram levar, muitas vezes, pelo ódio, pela mágoa, pela culpa, pela inveja ou por outros sentimentos de baixa densidade vibratória? Pois o espírito Hermance de Faux, no livro Lições para o Alto Amor, nos traz algumas reflexões a respeito do tema. Vamos acompanhar o pensamento de Hermance. Ninguém passa uma existência somente de más recordações. Adotando sempre as lembranças dolorosas, você carrega um peso inútil para a vida, que o aprisiona em franca ação de desamor para consigo mesmo. Siga seus dias, e a memória mental se encarregará de enterrar aquilo que necessita ser transformado, para que você cumpra seu destino glorioso, livre dos grilhões do passado. Então, Hermance nos sugere que quando lembremos do nosso passado, guardemos as boas recordações. É claro que nós não vamos fingir que o mal não existiu, que a ignorância não preponderou em nossas ações ou nas ações de algumas pessoas em relação a nós. Então, não é um trabalho de omissão, não é um trabalho de conveniência, mas sim um trabalho de autoconhecimento, de autoanálise. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer nesse sentido é a seguinte: o que nós estamos fazendo com as nossas recordações? Antes de começarmos a responder essa pergunta, é necessário deixar bem claro a seguinte conceituação de memória. Ela é muito mais do que o armazenamento de informações pelas quais nós passamos. A memória, a rememoração dessas memórias em nós, ela liga-se muito aos sentimentos e às emoções pelas quais nós estamos estagiando no momento, as nossas conquistas do agora. Então, muitas vezes, quando nós nos lembramos de fatos passados que para nós na época foram ruins, hoje já não fazem mais tanto estrago mental em nós. Por quê? Porque aprendemos a crescer, porque os nossos sentimentos se aprimoraram mais um pouco. Então, quando lembramos desses fatos que na época nos arrasaram, hoje podem ainda mexer conosco de certa forma negativa, mas já não fazem mais tanta diferença negativa quando faziam naquela época. Então, portanto, a memória está intimamente ligada a uma reconstrução que os nossos sentimentos fazem de acordo com o que nós somos agora, em relação ao passado que tivemos. Então a memória, sintetizando, ela está intimamente ligada ao meu estágio evolutivo atual. Portanto, nós temos ampla capacidade para mudarmos, por exemplo, esses pensamentos de ódio em relação às outras pessoas. Por mais que algumas pessoas tenham nos prejudicado, geralmente temos também uma certa parcela de responsabilidade nesse processo. Então, um processo muito salutar é começarmos a refletir qual foi nosso grau de responsabilidade diante dessas ações infelizes pelas quais nós passamos ou que alguém nos causou, ou pretensamente pensamos que nos foi causado. Será que esse nosso ódio também não é um pouco por termos amado essas pessoas no passado? Aliás, eu abro um parênteses, né? Sentimentalmente, emocionalmente, o verbo amar
é um verbo defectivo, ou seja, ele não tem, ou pelo menos não deve ter passado, porque quem ama nunca deixa de amar. O sentimento de amor é o sentimento mais sublime que existe, ele não depende da resposta do outro. Quem ama, ama independente da resposta que obtenha. Então, nesse sentido, encaremos o verbo amar como defectivo ou sem passado. Então, muitas vezes tivemos amigos pelos quais nutríamos grande estima e pensamos ou sentimos ou idealizamos que eles tenham nos traído. Muitas vezes nossos familiares tão queridos não corresponderam às nossas expectativas e hoje nos afastamos deles com raiva ou com mágoa e muitas vezes sentindo a culpa por não termos sido como gostaríamos de ser naquela ocasião, mas tudo isso revela o nosso grau evolutivo, as limitações pelas quais nós passamos, que não são vergonhas para a nossa, vamos dizer, a nossa ficha evolutiva, mas simplesmente são placas de advertência nos mostrar aquilo que precisa ser mudado em nós. Nossas limitações, nossos defeitos, vamos dizer assim, eles não são algo vergonhoso, mas são simplesmente indícios daquilo que nós precisamos, podemos e devemos modificar em nós mesmos. Então, o estudo dessas limitações, ela é um excelente primeiro passo para o processo de autoconhecimento ou autoanálise. E muitas vezes também nos deixamos além desses sentimentos de ódio pelas pessoas que nós achamos que nos prejudicaram ou que realmente tiveram essa intenção, guardamos a mágoa, se formos pessoas mais introvertidas, porque a mágoa, a meu ver, ela é a raiva congelada, quando nós não conseguimos projetar o nosso sentimento de vingança para com as pessoas que nos fizeram mal, ou achamos que nos fizeram, nós projetamos esse sentimento de vingança para nós mesmos e começamos a nos automutilarmos. Então, a mágoa, ela é a raiva congelada, por quê? Tracemos um exemplo. Imagine que nós cortamos relação com alguma pessoa com a qual nós não nos encontramos durante alguns anos. E depois de 10, 20, 30 ou até mais anos, reencontramos essa pessoa e ainda não trabalhamos essa mágoa dentro de nós. É muito comum nós observarmos que ao encontrarmos essa pessoa depois de tanto tempo, ela vai despertar o mesmo sentimento, o mesmo estado de mágoa que nós tínhamos em relação àquela ocasião. Então, aquilo se congelou, aquilo se cristalizou dentro de nós e não teve um trabalho satisfatório. E imagine a culpa também, que não nos exime da responsabilidade daquilo que nós fazemos. Mas a culpa é um estado emocional inoperante, porque ela não nos traz nenhum benefício de melhora, ela não nos traz nenhuma vontade de reparação, porque uma coisa é o remorso, onde a nossa consciência já nos indica algo de errado que nós tenhamos feito com alguém e nós respondemos a esse algo de errado com sofrimento. Outra coisa é o arrependimento. É o mesmo processo, só que nós já respondemos com otimismo através da vontade de reparar os nossos erros. Então, o que diferencia o remorso do arrependimento é justamente a vontade que temos em reparar aquilo que nós fizemos de errado para com os outros e para consigo mesmos. Então, visando esse processo de transformação íntima, de autotransformação, Hermance propõe algumas sugestões para modificarmos essas lembranças quando elas vierem à tona, quando elas vierem ao nosso inconsciente. Porque nós sabemos que esses fatos estão como que num porão da casa, porque o inconsciente pode ser comparado ao porão de uma casa onde nós vamos guardando aquilo que no momento não nos serve mais, ou que pensamos que ainda terá alguma utilidade no futuro, ou algo de alguém
que precisou guardar aquilo ali, porque não tinha espaço e etc. Então é uma metáfora muito interessante para indicar aquilo que nós precisamos tirar desse porão. Porque muitas vezes o porão enche e ele começa já a prejudicar o bom andamento de toda a casa. A casa, por completo, é a nossa mente, a nossa psique. Então, muitas vezes, ou melhor, chega um momento evolutivo, chega um momento, um ponto emocional, onde essas coisas que estão guardadas no inconsciente começam a visitar de uma forma mais assídua o nosso consciente. E quando nós nos omitimos em relação a esse processo, fingindo que ele não existe, ou fingindo que nós não precisamos dar importância para ele, ele começa a se transformar em transtornos mentais, em transtornos de humor, em transtornos de afetividade, ou seja, depressão. Então, para vencer isso, é claro que temos que muitas vezes ter acompanhamento médico, temos que ter uma alimentação balanceada, contarmos com determinados medicamentos, mas, sobretudo, o tratamento de autolibertação está dentro de nós mesmos, ele é endógeno. Ele precisa ser buscado nas profundezas de nossa alma. E Hermance nos sugere a seguinte reflexão a respeito disso. Como podemos alterar as nossas lembranças? Como podemos fazer com que essas lembranças que tanto nos incomodam e nos fazem sofrer quando rememoramos, como podemos transformá-las em algo proveitoso para o nosso processo evolutivo? E ela sugere que atentemos para os seguintes pontos. Primeiro, admitirmos que precisamos mudar essas lembranças, porque enquanto nós não admitirmos que os fatores que nos fazem sofrer não foram as outras pessoas ou as circunstâncias adversas pelas quais passamos, mas fomos nós mesmos, por nossas limitações afetivas e emocionais, nós não vamos conseguir começar a trabalhar nesse processo de reforma íntima. A partir do momento que nós admitimos que nós precisamos de ajuda e que nós mesmos somos parte dessa ajuda, nós vamos então para o segundo passo, que é realmente o direcionamento da vontade. Porque não adianta nós termos vontade de fazer alguma coisa se nós não tivermos a técnica para fazer esse algo de forma eficaz, de forma satisfatória para obtermos um resultado positivo. Então, nós precisamos pensar em quais elementos nós vamos usar para podermos nos livrar dessas lembranças ruins. Então, nós vamos contar primeiro com o elemento auto-amor. Porque se eu não consigo amar a mim mesmo, como eu vou amar as outras pessoas do meu relacionamento? Como eu vou oferecer algo para alguém se eu não tenho esse algo dentro de mim? Como eu vou como eu vou aceitar os outros se eu não me aceito como eu sou? Como eu vou perdoar os outros de forma incondicional, e esse é um processo que demanda fases, ele não é instantâneo, sem me auto-perdoar? Como eu vou confiar nos outros se eu não confio em minhas capacidades? Nós falamos assim, eu tenho fé em Deus, ótimo, até porque é uma necessidade imperiosa para o ser humano, principalmente numa época de transição tão conturbada quanto nós vivemos agora em nosso mundo. Mas se eu tiver, ou pelo menos disser que tenho fé em Deus, sem ter fé em mim mesmo, não adianta, eu vou continuar sofrendo as mesmas limitações pelas quais eu estou passando agora. Então, se eu não elevar a minha autoestima, como ajudar os outros a elevar a sua autoestima? Então, tudo que nós oferecemos ou pensamos em oferecer para os outros deve estar primeiro
consolidado e testado dentro de nós mesmos. Então, o auto-amor é um ótimo passo para começarmos a direcionar essa vontade para o autoconhecimento, que na verdade engloba todo o conhecimento universal. Porque tudo que está no universo são exemplos para solidificar aquilo que tem dentro de nós. Então, fazendo desta forma, buscando essas respostas dentro de nós mesmos, nós vamos começar a elaborar um novo patamar mental, um novo estágio de consciência que nos vai levar à verdadeira felicidade imorredora. E esse estado não precisa começar no mundo espiritual, não precisamos pensar em outras vidas, mas sim precisamos já começar a refletir naquilo que nós já podemos fazer nessa vida atual, nesse exato momento, no aqui e agora. Quando nos deixamos levar pelo pessimismo e por esses sentimentos que tanto nos incomodam em relação ao nosso passado, nós estamos esquecendo das possibilidades do agora. Não importa o que eu fui no passado, o que eu fiz de mal no passado. Deus quer que eu busque dentro de mim o que eu posso ser agora. Porque as potencialidades de todos os seres humanos são iguais. Apenas cada um está num estágio evolutivo. Uns já conquistaram mais em termos de equilíbrio emocional, outros menos. Os que conquistaram mais é por causa dos seus próprios méritos, pelos esforços que eles fizeram em direcionar essa vontade para o conhecimento de si mesmos. E aí nós vamos começar a formar esse novo patamar, essa nova visão dentro de nós mesmos. A visão de que tudo caminha para a perfectibilidade, para a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus. Muitas vezes, nosso conceito de felicidade é um conceito baseado no ter. Nos compararmos com o que as outras pessoas têm e muitas vezes tentarmos suplantar aquilo que elas já conseguiram. Mas essa felicidade é baseada em termos espirituais na qual nós falamos, ela não é baseada no ter, ela é baseada no ser. Então, às vezes, uma pessoa de poucas posses em relação ao dinheiro, em relação ao poder, ela é muito feliz dentro daquilo que ela faz e dentro do contexto social em que ela está inserida. E, às vezes, uma pessoa que possui muito nesses termos materiais está em frangalhos por dentro. Então, nós vemos que tudo deriva da nossa própria mente. Tudo deriva da capacidade que o espírito tem em investir em si mesmo. E aí, depois desse processo, que demanda várias outras técnicas que nós vamos abordar em outras ocasiões, nós podemos complementá-lo com a oração. Mas não a oração do peditório inconsequente, de querermos fazer que Deus se subordine à nossa vontade, quando o contrário deve acontecer. Nós devemos nos subordinar à vontade da lei divina, não cegamente, mas buscando elementos lógicos, elementos racionais, sobretudo através dos nossos sentimentos e emoções, porque nós somos aquilo que nós sentimos. Então, a maneira mais prática de nós buscarmos a Deus é começarmos a entender o que nós estamos sentindo realmente em relação a nós mesmos, em relação à vida, em relação às outras pessoas. Então vamos ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, curta o nosso canal Oficina de Espiritualidade no YouTube. Aperte lá o botão do sino para que você receba os vídeos futuros que nós gravaremos. E muita paz, felicidade e autorrealização para todos.